Olá, meus queridos, saudação de paz, Deus abençoe. Quero agradecer a Deus pela sua vida, agradecer a você que é inscrito aí no nosso canal. Seja edificado com mais esta palavra poderosa. Como prometido, sempre às 23 horas estaremos aqui ao vivo, para abençoar a sua vida. Quero neste momento, estar transmitindo aqui um ensinamento abençoado para edificação da sua vida espiritual. Seja bem-vindo. Você que ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, aproveita aí, já vai compartilhando, tá certo? Este vídeo. Também, querido, não deixe de dar o seu like aí e apertar o sininho para receber de antemão todas as nossas notificações, os nossos vídeos. Então, você seja bem-vindo ao nosso canal do YouTube. Indique, tá bom? Todo dia às 23 horas nós estaremos ao vivo aqui juntamente com você, trazendo uma palavra abençoada ao seu coração. Então, hoje nós estaremos falando a respeito das promessas, que foram prometidas a Abraão. As promessas que ladearam, a vida do patriarca Abraão. Então, nós tomaremos como base Gênesis capítulo 12, tá bom? É o texto de referência. Em seguida, nós estaremos aqui mostrando para vocês alguns relatos importantes que vocês precisam conhecer a respeito da vida do patriarca Abraão. Então, vamos ler o texto de referência. Gênesis, capítulo de número 12, versículo de número 1 em diante. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, e da tua parentela, e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Versículo de número 2. Fatiei uma grande nação. Perceba, já está aqui relatado no versículo 2, uma das promessas que Deus prometera para Abraão, se, claro, ele atendesse o chamado de Deus. Porque nenhuma dessas promessas iria se cumprir na vida de Abraão sem que ele obedecesse, ao chamado de Deus. Então, a primeira promessa que vamos ver aqui está no versículo de número 2. Fatiei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome. Deus estava falando para Abraão que o seu nome seria grande. E até hoje nós temos relatos, de que Abraão, ele foi um homem muito bem sucedido, abençoado, e hoje é conhecido também como o pai da fé. E em Abraão, todas as famílias da terra são benditas, assim como Deus também fez essa promessa para Abraão. Então vou ler novamente o verso de número 2, o versículo de número 2. Fatiei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. O versículo de número 3 continua as promessas que Deus fizera para Abraão. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, em Abraão, olha que coisa interessante, a promessa que Deus fez a Abraão se estende a nós. Que em Abraão, olha o que diz aqui, em ti será bendita todas as famílias da terra. Versículo de número 4. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda, que haviam adquirido, e as almas que lhes acrescentaram em Harã. E saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. Versículo 6. E passou Abrão por aquela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré. E estavam então os cananeus na terra.
E apareceu o Senhor a Abrão e disse: a tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. E moveu-se dali para a montanha, a banda do oriente, de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e aí ao oriente. E edificou ali um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Versículo 9, para concretizarmos a leitura do assunto que estamos abordando, que é as bênçãos que Deus prometera para Abraão. Depois caminhou Abrão dali, seguindo ainda para a banda do sul. Dobra a sua atenção que eu preciso trazer uns relatos muito importantes a respeito de Abraão. Eu acredito que você que estará aí nos acompanhando será muito abençoado por Deus por intermédio destes conhecimentos tão profundos e maravilhosos que Deus está aí por intermédio da nossa vida, abençoando a sua vida, abençoando a sua casa. Eu quero que você dobre a atenção, pois a gente relatamos aqui alguns pontos específicos que eu preciso passar para vocês. Dobre a sua atenção. A chamada de Abraão. A chamada de Abraão, claro, se inicia no capítulo 12 de Gênesis, que Gênesis significa, ou seja, o nome Gênesis, na verdade, traz-se a entender que é princípio, isso nós vamos ver aqui, mas Gênesis é conhecido como Bereshit, Bereshit, princípio. Então, como não se tinha, melhor falando, dentro do uma tradução para dentro dos originais para colocar no português, dando-se a interpretação do início das Sagradas Escrituras, então, para não se colocar o nome Bereshit, então foi colocado o nome de Gênesis, que dá-se a entender tanto no dicionário português, como na linguagem portuguesa, como princípio. Por isso que foi titulado o nome Gênesis. Lembrando que dentro dos originais não tem a escrita Gênesis, mas como a escrita Gênesis, o nome Gênesis significa princípio, então fora colocado o nome de Gênesis no primeiro livro da Bíblia. Mas o original é Bereshit, tá bom? Que significa princípio. Mas dobre a sua atenção. Abrão, o nome dele se tornou Abraão. No capítulo 17, no versículo 4 e 5. Quando Deus faz a chamada para Abrão, a expressão do seu nome era Abrão. Mas após o capítulo 17, versículo 4 do livro do Gênesis, passa-se agora a se chamar Abraão. Olhe bem para mim aqui. Abrão significa pai elevado. Era o significado do nome de início de Abrão, quando era chamado o seu nome de Abrão, que significa, aprenda isso, pai elevado. Abraão, depois que fora mudado o seu nome para Abraão, que foi se iniciado no capítulo 17, versículo 4 de Gênesis, Abraão significa pai de muitas nações. Era semita. Sem era um dos filhos de Noé. Deus escolheu a descendência de Sem para receber a sua bênção pela graça. Deus escolheu Abrão para ser o pai da nação de Israel pela graça. Deus escolheu Abrão para relevar a sua revelação e o plano da redenção do homem. A terra de Abrão era Ur dos Caldeus. Isso você vai encontrar no capítulo 11 e no versículo de número 31, que fica no sul da Babilônia, entre os rios Tigre e Eufrates. Hoje em dia é o Iraque. Era nesta região que Nirode estabeleceu seu reino rebelde. Era uma terra civilizada, comercial, educada e cheia de idolatria. De lá, Abrão saiu e permaneceu em Harã
Isso está no capítulo de número 11 de Gênesis, versículo de número 31 e 32. Harã se localiza bem ao norte de Damasco. De Harã, ele viajou para Siquém, localizado na Palestina, perto da cidade de Samaria. Isso você pode encontrar no capítulo 12, versículo de número 6. Quando houve uma grande fome na Palestina, no capítulo 12, versículo 10, você pode encontrar isso. Ele foi ao Egito e depois voltou de lá, muito rico, para Betel, da Palestina. Isso nós encontramos no capítulo 13 de Gênesis, versículo 2 e 3. Lugar em que ele se separou de Ló e depois continuou a morar na terra de Canaã. Isso nós encontramos no capítulo de número 13, versículo de número 12. Vale salientar aos meus queridos irmãos aqui que quando Deus faz a chamada, a Abraão, perceba que Deus em nenhum momento pediu para que Abraão levasse Ló, A ordem de Deus para com Abraão foi o que nós lemos no capítulo 12, Sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Porém, Ló o seguiu, Ló, que era parente de Abraão, então decidiu ir juntamente com Abraão. Só que nós conhecemos a história, melhor falando, que começou agora a existir contenda entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. E dentro dessa contenda, Abraão achou por bem haver aí a separação. E dentro dessa separação, o que houve? Abraão disse para Ló: se fores para a direita, eu irei para a esquerda. Se fores para a esquerda, eu irei para a direita. E Ló, avistando as campinas, os pastos verdejantes, foi em direção. Só que nós sabemos, que Ló teve grandes consequências com a decisão da qual ele tomou, de escolher as campinas, onde na verdade Ló nunca deveria ter saído com Abraão. Então, abrindo um parênteses aqui, existem pessoas que é necessário sair do nosso caminho. Existem pessoas que é necessário sair da nossa vida. Talvez você não entenda o porquê que muitas pessoas estão se afastando de você. Talvez você não entenda o porquê que muitas pessoas estão, muitas das vezes, te deixando de lado. Você fala: mas rapaz, eu fiz tanto por aquela pessoa, eu ajudei tanto aquela pessoa e hoje aquela pessoa virou as costas para mim. Aquela pessoa me esqueceu, me abandonou, não me tem mais como amigo. Querido, Deus muitas das vezes cria situações para tirar pessoas do nosso caminho, porque sabe que vai atrapalhar o projeto de Deus em nossas vidas. Eu particularmente, eu não faço aliança com quem não soma comigo. Eu não faço aliança com quem não tenha a mesma visão que eu. Até porque isso vai trazer atrapalho para o projeto de Deus em minha vida. Eis a razão de Abraão pedir para que Ló se separasse. Até porque havia já contenda entre os pastores, certo? Mas vamos continuar aqui, porque você precisa entender algo muito interessante. Nós vamos ler agora um assunto muito importante aqui, dando continuidade, que eu quero que você dobre a atenção. Abraão foi chamado por Deus. Grave isso na sua mente. Abraão foi chamado por Deus. Abraão significa pai elevado. Abraão, após receber o nome de Abraão, aí vem agora o significado de pai de grande nação. Então, Abraão foi chamado por Deus para sair da sua terra e ir para outra terra pela fé. Nós encontramos isso no capítulo 12, como lemos de início aqui, versículo do 1 ao 9 do livro de Bereshit, que é o livro de Gênesis. Deus chamou Abrão e com ele fez um pacto incondicional pela graça. Não dependeu de Abrão, melhor falando, o que Deus tinha decidido fazer por ele, mas sim de Deus totalmente. A família de Abrão e o próprio Abrão era idólatras. Uma pergunta. Observa Josué, capítulo de número 24, versículo 2. Eu vou repetir novamente. O próprio Abraão eram idólatras.
a família de Abraão e o próprio Abraão eram idólatras? É uma pergunta. Nós iremos ler para tomar a conclusão, melhor falando, Josué, capítulo de número 24, versículo de número 2. Vamos ler Josué, capítulo 24, versículo de número 2. Você vai lendo aí conosco as referências bíblicas, tá bom? Para você aprender e se aprofundar melhor na palavra de Deus. Josué, capítulo de número 24, versículo de número 2. Enquanto você está folheando aí, dobre bem a sua atenção. Josué, capítulo 24, versículo de número 2, que diz: Então Josué disse a todo o povo: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Da além do rio, antigamente, habitaram vossos pais. Tera, não é Terar, muitas pessoas lêem Terar, mas o pai de Abraão não era Terá, era Tera. Existe uma diferença muito grande, Terar para Tera. Pai de Abraão e pai de Naor. E serviram a outros deuses. Versículo 3. Eu, porém, tomei a Abraão, vosso pai, da além do rio, e o fiz andar por toda a terra de Canaã. Também multipliquei a sua semente e dele Isaque. Então, dá-se a comprovação, no capítulo 24 de Josué, e o versículo de número 2, que Abraão também era idólatra. Deus tirou Abraão não só de um convívio idólatra, mas também da própria idolatria. Isso é o que deixa claro Josué 24, versículo de número 2. Observar que Deus prometeu fazer para com Abraão. Vamos observar agora, já falamos na leitura detalhadamente, mas vamos aqui ressaltar-vos as promessas que Deus prometera para Abraão. Queria realizar em sua vida. Primeiro, fazer dele uma nação grande. Essa foi uma das primeiras promessas que Deus fizera para Abraão, que dele iria fazer uma grande nação. Segundo, abençoá-lo. Deus prometeu abençoar a vida de Abraão. Terceiro, engrandecer seu nome. Foi o que nós já falamos aqui, que Deus, de Abrão, que tem um significado de pai elevado, para Abraão, pai de multidão ou de grande nação. Então Deus também mudou o seu nome. Quarta bênção, que Deus prometeu para Abraão. Ele seria uma bênção. Olha que coisa linda. Quinto, abençoar os que te abençoarem. Veja que coisa linda. Deus disse para Abraão: os que te abençoarem, eu vou abençoar. Os que te amaldiçoarem também serão amaldiçoados. Sexta, amaldiçoar os que te amaldiçoarem. Foi o que já explicamos aqui. E sétima, que nele todas as nações da terra seriam benditas. Veja que coisa maravilhosa. Por intermédio do nosso querido irmão Abraão, patriarca Abraão, nele todos nós hoje somos abençoados. Em ti, olha que coisa linda, né? Em ti serão benditas todas as nações. Que coisa linda. Vamos continuar mais aqui em uns detalhes que eu escrevi aqui para passar para vocês. Também Deus deu para ele e a sua semente a terra da Palestina para sempre. Por quê? E como Deus fez isto? Uma pergunta. Por quê? E como Deus fez isto? Porque lhe agradou fazer pela sua maravilhosa graça. A explicação está aqui. Porque lhe agradou fazer pela sua maravilhosa graça. Foi Deus que decidiu fazer isto pela sua graça puramente, e não porque Abrão pediu, nem porque
mereceu, nem porque era homem bom e justo. Pela graça, Deus cumpriu a sua vontade em Abrão e fez dele homem de muita fé e fidelidade. Por isso que hoje nós conhecemos Abraão como pai da fé. E não era para menos. Abraão saiu da sua terra, Abraão saiu da sua parentela, deixou o seu convívio a escutar a voz de um Deus desconhecido, um Deus que ele não viu, mas ouviu, e saiu para uma terra que Deus ainda iria mostrar. Então, isso é fé. Então, o título de pai da fé cai muito bem para o patriarca Abraão. Foi isso mesmo que Deus fez e ainda faz. Abraão falhou quando estava provado por Deus. No capítulo 12, versículo do 10 ao 20. Quando houve uma prova na vida dele. A grande fome na Palestina. Ele fez o que muita gente faz. Fugiu para o Egito, que é simbólico do mundo. Às vezes, os salvos tentam resolver seus problemas e dificuldade de vida por si mesmo, em vez de confiar em Deus e chegar mais perto dele. O que aconteceu quando Abrão estava no Egito, que tem o significado o mundo. Então perceba, ele ficou fraco, inconstante, vacilante, comprometido e por tudo isto mentiu. Então, veja, Abraão, por se precipitar em descer para o Egito por conta da crise da época, veio aqui algumas consequências. Então nós temos que ter cuidado. Em tempos de crise, buscar ao Senhor, buscar a direção do Senhor. Quando o salvo deixa o lugar de bênção, Betel, que significa casa de Deus, Betel significa casa de Deus, para ficar no mundo, Egito. Então, Abraão sai de Betel, casa de Deus, e desce para onde? Para o Egito, símbolo do mundo, que simboliza o mundo. É isto que vai acontecer cada vez pecado. Abraão antecipou a história de seus descendentes, habitando por breve tempo em Canaã, peregrinando no Egito, capítulo 12, versículo de número 10 ao 20, e saindo dali com riquezas e honra, como Isaac fez mais tarde no Êxodo, capítulo 11, do versículo 1 ao 3, depois capítulo 12, do 35 ao 36. Então, em sua própria conquista e ocupação, Abraão dividiu a terra com Ló. Gênesis capítulo de número 13, versículo do 6 ao 13. Os territórios através dos quais ele tinha viajado, antes como nômade, agora haviam tornado sua habitação permanente. Concretizamos aqui esta fala, este ensinamento a respeito das bênçãos que seguiram, Abraão, as bênçãos prometidas para Abraão, também não é diferente para com você, não é diferente para com sua vida. Se você obedecer às ordens de Deus, se você obedecer à palavra de Deus como ela é, sem sombra de dúvida, as bênçãos de Deus, por intermédio de Abraão, como foi prometido, alcançará a sua vida, a sua casa e a sua família. Vamos orar agradecendo a Deus por mais esta oportunidade e que você possa estar sendo abençoado e edificado. Não esqueça de se inscrever no canal e compartilhar o vídeo. Não deixe de compartilhar. Indique o nosso canal aos seus amigos para que eles estejam sempre conosco todas às 23 horas da noite, aqui ao vivo, recebendo uma palavra de Deus. E deixa aí o seu comentário após assistir o vídeo, tá bom? Deus abençoe. Pai, no nome de Jesus, te louvamos, te agradecemos por mais essa live, Senhor, por mais essa transmissão ao coração dos teus filhos. Abençoe a todos de uma forma poderosa, que essa palavra venha trazer edificação à vida dos teus filhos. Abençoe a todos que estão conectados aqui, Senhor. E também quero te pedir, ó Pai, entre no lado de cada um. Cada pedido de oração, visite a cada um de forma especial. Dê vitória a todos, em o nome de Jesus. Amém. Sejam abençoados.
em nome de Jesus.